Esse trabalho foi feito pela Aline, pela Jade, pela Juliana e pela Manuela, e a gente vai falar um pouco sobre a 25 de março. A 25 de março localiza-se no centro de São Paulo, próximo ao Mercadão e à ladeira Porto Geral. Atualmente é um dos locais mais conhecidos de compras na cidade, além de um ponto turístico. O acesso a 25 de março pode ser feito facilmente por transporte público. Nos arredores da rua há 2 estações de metrô e 3 terminais de ônibus. Para chegarmos lá, nós pegamos a linha amarela na estação Butantã e descemos na Luz. Depois pegamos a linha azul e descemos na estação São Bento, saindo pela ladeira Porto Geral. Esse trajeto durou 20 minutos. É possível também chegar de carro no local, mas não com a mesma facilidade, por conta da quantidade de pessoas andando na rua. Mesmo com essa descentralização da região, os comerciantes não escolhem mudar o seu comércio do local, por conta do acesso muito fácil que se encontra no centro da cidade. A rua antigamente já costumava ser a várzea do rio Tamanduateí. Ela já foi chamada até de Beco das Sete Voltas por conta das curvas do rio. O nome atual da rua se dá em 1865, pela data do juramento da primeira Constituição do Brasil Independente. Na ladeira Porto Geral, travessa da rua 25 de março, havia um porto por onde desciam diversos comerciantes com o intuito de vender suas mercadorias. O porto ajudou para que o comércio na 25 fosse intensificado, pois os comerciantes iam vender suas mercadorias na rua e nos arredores. Aqui estão algumas imagens da rua 25 de março antigamente. A ocupação da rua se deu no começo do século XX. Ocorreu uma grande migração de árabes, principalmente libaneses e sírios, que vieram para a América em busca de uma vida melhor e ofertas de emprego. Os árabes comercializavam tecidos e especiarias e realizavam comércio na 25, e este foi dominado por eles até outros imigrantes asiáticos, principalmente, começarem a ocupar o lugar também. Com eles veio um diferente tipo de comércio, esse chamado de pirataria. Antes da 25 era frequentada pela classe alta da sociedade. Isso porque a região era muito mais valorizada do que hoje em dia por causa da taxa de investimentos no centro, que era muita. Já atualmente, depois da desvalorização da área, os frequentadores são em maioria pessoas de classes mais baixas, por conta do tipo de comércio no local, que é diferente do direcionado aos ricos, como na rua Oscar Freire. Os principais frequentadores da rua são comerciantes, que compram coisas em grande quantidade a um preço barato para depois se vender a um preço mais caro. A atividade econômica predominante no local é o comércio. Tanto que ao andar pela rua pode-se ver muitas lojas. A maioria delas vende tecidos, como no início da ocupação, itens árabes, como roupas típicas, entre outros. Além disso, há muitos artigos eletrônicos, em maioria falsificados. Há também muitos restaurantes e lojas de especiarias árabes, e o comércio na região até hoje carrega heranças árabes e asiáticas. Algo fácil de perceber, como o costume de comercializar e negociar dos árabes e a face dos asiáticos, em maioria chineses e coreanos. O Tamanduateí agora foi canalizado e retificado, e assim como o porto não existe mais, o rio não tem mais influência no comércio da região, como pode-se perceber por essas imagens. Com a descentralização das regiões centrais de São Paulo, os investimentos do Estado em relação à rua mudaram. Antigamente, o Estado investia muito mais no local, já que era localizada perto de um porto onde havia um grande fluxo de mercadorias. Ao decorrer do tempo, os investimentos foram sendo limitados e reduzidos, fazendo com que a rua e suas redondezas ficassem em uma situação precária em relação ao saneamento básico e às construções depredadas, pichações, rachaduras, pintura danificada e etc. Hoje em dia, os únicos investimentos feitos são no transporte público, metrô e ônibus e polícia militar, que não se mostra efetiva, já que há vários furtos no local. A paisagem antes do desenvolvimento de São Paulo tinha o porto, que atraía muito comércio, comércios locais, o rio em sua forma natural, casarões residenciais e comerciais, pouca sujeira nas ruas e construções bem cuidadas. Atualmente, o rio é retificado e canalizado, o comércio é por todo lugar e os casarões foram trocados por prédios relativamente baixos. Por conta de poucos investimentos, a fachada de muitos prédios se encontram degradadas. Há rachaduras nas ruas e calçadas, não há saneamento básico, o que resulta na rua mal cheirosa e cheia de lixo.
entre outros. O único investimento feito nessa área é em relação à segurança. Há muitos policiais no local porque ocorrem muitos assaltos e coisas do tipo. Então agora o poder público abandonou um pouco a região. As construções são relativamente velhas e tombadas, já que, com o fim dos muitos investimentos, não houve interesse em modernizar as construções. Aqui estão algumas imagens da rua antes e depois da descentralização da 25 de março. A falsificação e o contrabando são um dos principais conflitos existentes nesta região. Estes se dão principalmente entre os comerciantes que falsificam e contrabandeiam e a polícia militar. A falsificação, mais conhecida como pirataria, se encontra em maioria nas ruas comercializadas por principalmente camelôs. Não é difícil perceber que muitas das mercadorias destes pequenos comerciantes são cópias, como produtos que dizem da Adidas, Chanel, etc., como se pode ver nesta imagem.